Salve galera! O tema do vídeo de hoje é como acabar com o desemprego. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, né, a tradição, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Se preferir usar o Pix, está aqui na descrição do vídeo. Note, o tema de hoje é um tema bem direto, né? Como acabar com o desemprego. O desemprego é uma desgraça. O desemprego é um dos maiores males do capitalismo. Ele destrói vidas, autoestima. A gente está acompanhando várias histórias de pais e mães de família que estão desesperados, estão entrando em depressão, estão inclusive cometendo suicídio porque não conseguem um emprego, não conseguem uma renda, não conseguem colocar comida em casa para seu filho, para sua filha. Recentemente virou notícia nacional, né, a história de um pai que está 2 anos desempregado, a filha está fazendo aniversário agora de 15 anos e o cara não tinha dinheiro para comprar um bolo para a menina. E foi para a internet falando desesperado, que nunca sofreu tanta humilhação na vida, está desempregado há 2 anos, não tem nada para colocar em casa, a filha está fazendo aniversário de 15 anos, né? E tem toda aquela construção simbólica, né, da importância dos 15 anos e pá. E o cara não tem dinheiro para comprar um bolozinho, velho, para botar uma vela, para cantar um parabéns para a menina, porque o cara está desempregado. E aí, vamos lá. Como enfrentar a questão do desemprego? Primeira coisa e fundamental, não existe capitalismo sem desemprego. Massa? O desemprego é essencial do capitalismo. Por quê? No capitalismo, a produção não é organizada de acordo com as necessidades humanas. A produção é organizada de acordo com o lucro. Então a economia gira em torno do lucro. Se tiver dando lucro para as grandes empresas, para os grandes capitalistas, para a elite econômica, suave. Ah, Jones, mas está dando lucro e tem desemprego. A mãe está dando lucro e as pessoas estão passando fome. Para o capitalismo, foda-se. Isso não é um problema. A economia capitalista, ela se organiza a partir do mal chamado mercado capitalista para o lucro. Prova disso é que o Brasil está batendo recorde de desemprego, recorde de fome, recorde de miséria, e os 50 maiores grupos econômicos do Brasil estão tendo lucros satisfatórios. Os bancos, em especial, né, Itaú, Bradesco, Santander, estão tendo lucros recordes e está tudo certo, tudo suave. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o capitalismo, para explorar a classe trabalhadora, ele precisa do desemprego. Veja, a lógica é muito simples. Vamos imaginar Cauê, patrão. Cauê é dono de uma grande indústria, né? Tem 10 mil funcionários. Aí eu, trabalhador, vou lá e quero organizar uma greve por melhores condições de trabalho e por aumento de salário. Bicho, se tem desemprego, o Cauê pode ameaçar, por exemplo, despedir todo mundo que está fazendo a greve e ele vai conseguir contratar novos trabalhadores muito fácil. Porque tem gente desempregada querendo emprego. E no próprio processo de contratação, o Cauê chega assim e fala assim, bicho, eu te contrato para trabalhar na minha indústria, eu te pago R$1.500. Aí eu chego e falo assim, não, tá pouco, eu queria 2.000. Aí Cauê vira e fala assim, bicho, é 1.500. Se tu não quiser, tem mais 100 pessoas aí na fila que querem. Percebe? Ou seja, o desemprego é uma arma do capitalismo contra a classe trabalhadora no chão da fábrica. É o que Marx chama de exército industrial de reserva ou superpopulação relativa. Sempre vai ter no capitalismo uma taxa de desemprego que serve como instrumento de pressão no chão da fábrica, no chão da empresa, da burguesia, dos proprietários dos meios de produção contra a classe trabalhadora, contra o sindicalismo. Então assim, para acabar com o desemprego de vez, meu irmão, Revolução Socialista, Revolução Brasileira. Aí, de novo, você pensa, pô, comunista, tudo é revolução, tudo só funciona com a revolução, só resolve o problema com a revolução. Infelizmente é isso, né, gente? Agora, é claro que no capitalismo existem níveis maiores ou menores de desemprego, níveis maiores ou menores de precarização do trabalho, níveis maiores ou menores de condições dignas de trabalho para a classe trabalhadora. Esses níveis maiores ou menores dependem da própria luta de classes, da luta política e dependem também de que política econômica é tocada. Então, assim, não existe capitalismo sem desemprego, mas o capitalismo pode ser maior ou menor a depender da política econômica, entende? Então, assim, dá pra gente defender uma política econômica que reduza o desemprego, mas acabar com o desemprego só os trabalhadores e os trabalhadores organizados tomando poder político.
Aí, que políticas a gente defende para ir atacando o desemprego, inclusive ir organizando a classe trabalhadora? Primeira coisa, pauta fundamental para acabar com o desemprego, para combater o desemprego nesse processo de luta de classes, para organizar o povo trabalhador, né? Criar essa consciência de classes cada vez maior. Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Essa é uma pauta fundamental. O movimento sindical no Brasil, por muitos anos, defendeu uma redução da jornada de trabalho para 40 horas, né? A CUT, a CTB, até as centrais sindicais de direita, como a Força Sindical, defendiam a redução da jornada de trabalho. A gente teve 14 anos de governo progressista aí e essa pauta não avançou, inclusive o movimento sindical meio que deixou de lado essa pauta histórica, né? Só que a gente já tem várias categorias de trabalhadores e trabalhadoras que estão lutando para regulamentar a jornada de trabalho em 30 horas, né? Psicólogos, enfermeiros, enfermeiras, assistentes sociais e por aí vai. E o capitalismo hoje, a gente tem um grau de produtividade, de capacidade de produção que é tranquilo reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais. E a bandeira da redução da jornada de trabalho para 30 horas iria fazer com que se unificasse com essas categorias que já estão em luta por uma jornada de trabalho de 30 horas. Então, assim, a primeira bandeira fundamental, Gabriel Lando escreveu um texto sobre isso, Lavra a Palavra, está aparecendo aqui, redução da jornada de trabalho para 30 horas. Isso vai combater o desemprego, vai aumentar as oportunidades de emprego, isso vai melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora, vai fazer com que a classe trabalhadora tenha mais tempo para sua vida familiar, tenha mais tempo para o estudo, tenha mais tempo para o lazer, tenha mais tempo para a cultura. Isso vai, inclusive, reduzir os casos de adoecimento mental, de burnout, de doenças relacionadas ao esgotamento do trabalho, ao estresse, ou seja, traz uma melhoria geral para a classe trabalhadora enquanto nível de emprego e qualidade de vida. E é possível, gente. Em vários países da Europa, em vários países, inclusive da própria América Latina, como o Chile, você tem um debate cada vez maior sobre redução da jornada de trabalho. O Gabriel Lando, nesse texto que eu acabei de citar, ele dá exemplos de países que estão fazendo esse debate. Então, comprometimento total, redução da jornada de trabalho. Aqui em Pernambuco, inclusive, como vocês bem sabem, eu sou pré-candidato ao governo do estado pelo PCB, né? A gente vai estar tocando um debate e o compromisso de o funcionalismo público no estado de Pernambuco, caso tenha um governo do PCB, vai trabalhar para colocar a jornada média de trabalho de 30 horas para o funcionalismo público no estado. E ampliar a geração de emprego via concurso público, dadas as necessidades que vão ser abertas a partir dessa mudança da jornada de trabalho, né? Então, assim, compromisso inegociável de quem se diz de esquerda, de quem se diz apoiar a classe trabalhadora, de quem se diz preocupado com o povo trabalhador. Agitar cada vez mais a bandeira de 30 horas, jornada de trabalho semanal, para gerar emprego imediato para a classe trabalhadora. Segundo ponto fundamental, revogar o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal e todas as medidas fiscalistas. Gente, o termo fiscalista pode parecer difícil, mas é bem simples. Veja, o Estado não fica sem dinheiro. Acabou, isso é mentira. O Estado não fica sem dinheiro, porque é o próprio governo federal que emite a moeda que a gente gasta. Isso significa que pode gastar livremente, que pode gastar à vontade? Não, ninguém disse isso, ninguém defende isso. O limite para o gasto é o limite da capacidade da economia nacional produzir bens e serviços que vão circular em moeda nacional. O que é que isso significa de maneira bem simples? Vamos lá. Vamos imaginar a situação que a gente precisa construir uma ponte. Precisa construir uma ponte. E aí, o governo federal pode emitir moeda, entre aspas, para construir essa ponte. Qual é o X da questão? Existe força de trabalho disponível para construir essa ponte? Trabalhadores e trabalhadoras? Sim. Existe material, cimento, ferro, viga, aços? Sim. Ou seja, existe toda a matéria-prima envolvida em economia nacional, sem precisar importar, sem precisar comprar nada em dólar, então pode fazer a ponte, isso não tem problema nenhum. Percebe? É o que a economia nacional consegue produzir. Porque o gasto do governo é, dentre outras coisas, um mecanismo de coordenação, de alocação de recursos. A partir do momento que o governo decide fazer um gasto, ele está alocando recursos, direcionando recurso, matéria-prima, força de trabalho, meios de produção para aquela atividade.
Se a gente está falando de um gasto que circula todo em economia nacional, em circuito nacional, não passa pelo dólar, a capacidade de investimento não é o quanto dinheiro se tem em conta, em caixa, porque isso não existe, né? Não existe, gente, um cofre no Banco Central com todo o dinheiro do Brasil. Isso são operações contábeis virtuais, de internet, tá ligado? O processo de gasto e arrecadação do governo, não é, caramba, tem um cofre com 10 bilhões de reais, tudo em nota de 10 ali, amarradinho com liga. São operações contábeis diárias que passam por computadores do Banco Central, percebe? Então, assim, esse discurso de austeridade, que acabou o dinheiro, que o governo não pode investir, porque se investir em uma área vai faltar dinheiro para outra, isso é mentira. Isso é falso, é o que se chama de um discurso de austeridade. E eu já expliquei no canal, no vídeo Acabou o Dinheiro, que está aparecendo aqui, para quem serve esse discurso. Eu não vou repetir isso nesse momento, para o vídeo não ficar muito longo. Mas é preciso retomar imediatamente um investimento público para gerar emprego e para, inclusive, dar uma resposta à infraestrutura social que está defasada nos últimos anos por causa da política que vem desde 2014, né, mais radicalmente desde 2015, ali no final do segundo governo Dilma com Joaquim Levy, que é uma política de austeridade que está destruindo os investimentos públicos, está destruindo a infraestrutura social do Brasil. Então, por exemplo, o Brasil tem milhares de obras paradas. Pernambuco tem mais de 1.400 obras paradas com licitação pronta, todo o arcabouço jurídico pronto. É só injetar dinheiro e retomar a obra. Dá para gerar de forma imediata, via construção civil, mais de 1 milhão de empregos no Brasil. Então a gente tem que defender a retomada imediata do investimento público. Ampliação do investimento público na construção de moradia popular, porque o Minha Casa Minha Vida foi paralisado e os governos estaduais, no geral, como é o caso de Pernambuco, não tem um programa de moradia popular. Então investimento em moradia popular, creche, escola, posto de saúde, UPA, praças, parques, centro de cultura, museu, melhorar a infraestrutura de escoamento, de produção para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, enfim, para a galera que vive do trabalho, fazer uma defesa da retomada imediata do investimento público, uma disputa de para onde vai esse investimento público e derrubar o teto de gastos, derrubar a lei de responsabilidade fiscal. A camarada Sofia Manzano, que é pré-candidata do PCB à presidência, deu uma entrevista para a Carta Capital muito boa sobre o tema, tá aparecendo aqui. Que é isso? Nós, como comunistas, defendemos de maneira imediata a retomada radical do investimento público para potencializar o emprego, para combater a miséria, para combater a fome que está crescendo de maneira assustadora. Aliado a isso, essa retomada do investimento público, uma restatização de tudo que foi privatizado e uma recomposição da Petrobras. Gente, é fundamental para gerar emprego que a gente pegue de volta tudo que foi privatizado da Petrobras, a BR Distribuidora, os oleodutos, os poços do pré-sal, os campos de petróleo, as refinarias, as fábricas de fertilizantes e fazer com que a Petrobras seja essa mola nacional do investimento público e da geração de emprego, do emprego industrial, percebe? Então, assim, restatizar tudo que foi privatizado e, inclusive, colocar em debate a restatização da Vale. Lembra, gente, a Vale do Rio Doce era a maior empresa de mineração do mundo, foi privatizada no governo FHC numa negociata, foi um roubo do patrimônio do povo trabalhador do Brasil. Lula, quando foi eleito pela primeira vez em 2003, defendia como uma das bandeiras de campanha rever a privatização da Vale. Isso não foi feito. A Vale destruiu 2 cidades em Minas Gerais. Minas Gerais tem uma geração de riqueza gigantesca a partir da renda da mineração e o Brasil tem um papel protagonista na exportação de minério, de ferro bruto e de vários outros minerais, e isso não se reveste em nada para o país nem para a classe trabalhadora. É uma típica relação centro-periferia, em que o Brasil extrai o minério de ferro bruto com todos os prejuízos que isso causa ao meio ambiente, aos povos indígenas, aos povos quilombolas, aos biomas, comunidades tradicionais, extrai o minério de ferro bruto, vende, normalmente para a China, e compra o ferro, o aço processado. Recentemente teve uma notícia que é impressionante, né, do grau de destruição que está passando o nosso país com esse projeto liberal fascista que está aí no governo, né, e essa ofensiva da burguesia. Lá na Bahia estão fazendo uma ferrovia e vão comprar 20 toneladas de trilho de ferro da China.
para fazer a ferrovia na Bahia. Aí veja, o minério de ferro, que é a matéria-prima para fazer o trilho de ferro, foi tirado da onde? Foi tirado aqui do Brasil, de Minas Gerais. Foi vendido para a China e a gente vai comprar o trilho de ferro. Gente, trilho de ferro. A gente não está conseguindo produzir mais trilho de ferro. Então, assim, vamos lá, estatizar a Vale. Vamos para cima. Vamos tomar essa renda da mineração para um grande projeto de diversificação da estrutura produtiva do país para ir superando a mineração. Porque, veja, a mineração ela precisa ser superada. A mineração é uma tragédia, como eu já disse, para o meio ambiente, para os biomas. Só que para superar a mineração, a gente precisa controlar ela e fazer da mineração uma fonte de renda, de investimento público, para fazer com que a mineração não seja mais necessária. E, de novo, gerar emprego. Por último, e fundamental dentro desse programa, né, de revogar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, as privatizações, o teto de gasto, a lei de responsabilidade fiscal, turbinar o investimento público, retomar o protagonismo das empresas estatais no investimento público e na geração de empregos, inclusive empregos mais complexos, né, empregos no setor industrial que pagam melhores salários, a gente precisa falar seriamente de uma reforma agrária, gente. Não é possível continuar com esse processo de expansão do latifúndio, expansão da soja, que inclusive está diretamente relacionado com a fome no nosso país, né? E fazer com que nas pequenas e médias cidades, cada vez mais, o homem e a mulher do campo, o jovem do campo, tenha que ir para as grandes cidades porque não tem emprego, porque a condição de vida do pequeno agricultor, da agricultura familiar, é cada vez pior. Reforma agrária é uma fonte fundamental de geração de emprego, distribuição de renda, especialmente, mas não só nas pequenas e médias cidades. Então, assim, vamos falar sério. Aqui em Pernambuco, na zona da mata, você tem boa parte das terras usadas para a plantação de cana-de-açúcar, em que os grandes usineiros, os grandes engenhos de cana-de-açúcar têm desconto de imposto do ICMS do governo estadual, tem políticas de crédito específica, tem políticas de apoio específica. Então os caras não pagam imposto, não geram emprego, a maioria dos trabalhadores são semi-analfabetos, tem vários casos de trabalho análogo à escravidão, né? Nos últimos 10 anos, quase 1.000 trabalhadores foram resgatados em situação de escravidão nos canaviais, as condições de trabalho são péssimas, não gera renda de verdade para a classe trabalhadora e usa as terras mais férteis do estado de Pernambuco para produzir cana-de-açúcar, pô. Então, no lugar de apoiar a produção canavieira que vive de subsídio, gente, esse povo fala muito de livre mercado, mas esse povo não aguentava uma semana de livre mercado, porque a produtividade da cana-de-açúcar em São Paulo é muito maior que em Pernambuco e em Alagoas. Se o governo de Pernambuco tirar o subsídio, acaba a produção canavieira aqui no estado. Então, assim, no lugar de plantar cana-de-açúcar, que não gera emprego, que não gera renda, que destrói o meio ambiente, vamos fazer uma política de reforma agrária? Vamos destinar as terras da zona da mata para a produção do que o nosso povo come? Vamos investir numa política de agroflorestas, numa produção baseada na agroecologia, vamos criar cinturões de ecoturismo, corredores verdes, vamos criar uma dinâmica em que a juventude e a classe trabalhadora das cidades interioranas tenha renda, tenha acesso à infraestrutura social, tenha uma escola boa, um ensino técnico, uma universidade ali próximo da sua região, uma geração de emprego, um acesso à cultura, um teatro, um museu, um cinema, que não precise vir tudo para o centro do Recife. Que seja normal que um jovem que nasceu, por exemplo, em Sapucarana, na zona rural ali de Bezerros, né? Pô, sou jovem, quero fazer faculdade, quero ter um emprego legal, não preciso sair de Sapucarana para isso. Não preciso ir para Recife, não preciso querer ir para São Paulo, não preciso querer ir para o Rio. Sabe, um jovem do Belém de São Francisco, um jovem do Salgueiro, não, eu vou ficar na minha cidade, porque aqui, pô, a cidade está prosperando, a galera tá com terra para plantar, tem uma política de compras governamentais para garantir a subsistência da agricultura familiar, do pequeno agricultor, uma política de apoio, de crédito, uma política de mercados, né, para vender produto e cortar os atravessadores que ficam ricos explorando o pequeno agricultor. Sabe, uma política de reforma agrária robusta, de norte a sul desse país, que finalmente acabe com essa hiperconcentração de terras e vai gerar muito emprego, especialmente nas pequenas e médias cidades, mas não só nelas. E isso passa, gente, não só por políticas no plano
federal, passa também por políticas no plano estadual. Veja, prestem bem atenção. Aqui em Pernambuco, o governador Paulo Câmara, nesse ano de 2022, está destinando 200 milhões para as empresas de ônibus em forma de subsídio. Esse mesmo governador Paulo Câmara está destinando 300 milhões para a construção da Escola de Sargentos do Exército. Gente, só aqui a gente tem 500 milhões de reais. 500 milhões de reais é muito dinheiro, né? Como diria aquela piada antiga, né? 500 é 500, né? 500 milhões de reais. Calma, tá rindo aqui. 500 milhões de reais é muito dinheiro. Daria para fazer um programa de moradia popular robusto, para gerar milhares de empregos, para fazer com que as pessoas deixem de morar em condições precárias, para fazer com que as pessoas deixem de morar em região de encosta, sujeita a deslizamento, sujeita a alagamento quando chove. O governo está fazendo graça para a empresa de ônibus, está fazendo graça para o Exército. 500 milhões de reais é muito dinheiro para, por exemplo, apoiar políticas de incentivo à agricultura familiar, à agroecologia, ao turismo verde no agreste do sertão do estado. E o governo está fazendo graça para empresas de ônibus. Então isso passa por uma decisão que é, claro, no plano federal, também do governo federal, mas é também no plano de governos estaduais, o plano de gerar emprego. E como é que se gera emprego? Retomada do investimento público em infraestrutura social para benefício da classe trabalhadora, reforma agrária, distribuição de renda e deixar de fazer graça para a empresa e destinar o orçamento público para a classe trabalhadora. Porque, veja, a montagem e o gasto do orçamento público não é uma questão técnica, é uma questão política que, claro, tem a sua dimensão técnica, como tudo no mundo, mas é fundamentalmente uma questão política. Quem está ganhando com o gasto público e quem está financiando o gasto público no caso de um governo estadual. Aqui em Pernambuco, no governo do PSB, quem está ganhando são os empresários de ônibus, os usineiros, as grandes empresas de fora, né, os resorts, enfim, a elite pernambucana, a burguesia pernambucana é que ganha desde sempre. Quem está perdendo é a classe trabalhadora, é a juventude, é a classe média mais empobrecida. Então, gerar emprego dá para combater o desemprego, dá para enfrentar esse desemprego galopante. Isso passa por essa série de medidas num caminho de uma radicalidade para colocar em pauta a Revolução Brasileira, fomentando essa unidade da classe trabalhadora, essa compreensão que a classe trabalhadora tem interesses comuns. Então, redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais é importante para toda a classe. Retomada do investimento público, fim de todas as contrarreformas, a começar pelo teto de gastos, fim de todas as privatizações e reversão de todas as privatizações, retomada e recuperação da Petrobras, da Eletrobras, da Caixa, do Banco do Brasil, retomar Vale para o Estado brasileiro, não deixar que mais nada seja privatizado e uma reforma agrária. São medidas urgentes e inegociáveis para a gente gerar emprego para o nosso povo trabalhador. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os cupons de desconto aqui na descrição do vídeo, os livros da ruptura, os cursos do Classe Esquerda, as camisas da Bolivariana e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.